O ventilador de teto da pizzaria de bairro girava lento, mal vencendo o calor de 35 graus daquela véspera de Natal. Cristiane passou a mão pelo pescoço úmido, afastando o cabelo e expondo os ombros nus deixados pelo vestido ciganinha vermelho que ela escolheu para a noite. Do outro lado da mesa, Marcos a devorava com os olhos, mas não com amor, com posse. Ele postou a selfie onde roubava um beijo em seu rosto, rindo. Pronto. Agora todo mundo sabe que essa boneca tem dono. O celular dela vibrou. O nome Sr. Juliano brilhou na tela seguido de um grito silencioso. Larga esse cara agora. Estou indo te buscar. O sino da porta tocou. Juliano entrou, encharcado pela chuva repentina, e seus olhos foram direto para ela. Tão linda e tão vulnerável naquele vestido leve, decidindo ali mesmo que ninguém mais a trataria como objeto. Se a proteção desse chefe em meio à tempestade já tocou seu coração, deixe seu like e inscreva-se para acompanhar o desfecho dessa noite de Natal. Comente seu nome para uma saudação especial e venha se emocionar com essa história onde o amor promete superar qualquer obstáculo. 3 horas antes daquela mensagem desesperada, o sol ainda castigava o asfalto da cidade. Não parecia Natal de filme, com neve e casacos pesados. Era um Natal brasileiro, visceral e quente, onde o cheiro de rabanada se misturava ao aroma de asfalto derretido e perfume barato. Cristiane desceu do ônibus lotado na Praça da Matriz, sentindo o ar abafado colar o tecido fino do seu vestido na pele. Ela ajeitou a alça da bolsa surrada e suspirou, tentando manter a dignidade. O vestido era simples, um modelo ciganinha vermelho com pequenas flores estampadas que deixava seus ombros dourados de sol à mostra. Ela o comprara em uma liquidação, achando que talvez, só talvez, merecesse se sentir bonita naquela noite sagrada. Mas a beleza de Cristiane era algo que ela mesma não compreendia. Não era a beleza fabricada das revistas que o Sr. Juliano devia ver todos os dias no escritório. Era uma beleza crua, real. Seus cabelos, presos num coque frouxo para aliviar o calor, deixavam escapar mechas que emolduravam um rosto cansado, mas de traços delicados. Ela caminhou entre as barracas da feira de artesanato. O barulho era ensurdecedor. Vendedores gritando ofertas de última hora, crianças correndo com balões, músicas natalinas tocando em ritmo de samba. Cristiane contava as moedas na carteira. O salário de estagiária mal dava para o aluguel e a ajuda que enviava aos pais no interior. Sobrara o suficiente apenas para um pastel e, quem sabe, uma lembrancinha para si mesma. Olha a moça bonita. Vai levar uma flor para combinar com esse sorriso? Gritou uma vendedora de plantas. Cristiane sorriu, um sorriso tímido que iluminou seus olhos castanhos, mas balançou a cabeça negativamente. Ela não tinha quem lhe desse flores. E a solidão naquela época do ano pesava mais que o calor de 30 graus. Enquanto caminhava, ela não percebeu que, do outro lado da praça, perto do chafariz iluminado, 2 olhos atentos a seguiam. Juliano estava ali, mas parecia habitar outro mundo. Vestia uma camisa de linho branca dobrada nos cotovelos e calças de corte impecável. Ele segurava a mão pequena de Helena, sua filha de 4 anos, que apontava excitada para as luzes da árvore gigante. Para Juliano, aquele passeio era uma fuga. Ele havia recusado 3 convites para festas exclusivas em coberturas com ar-condicionado. Ele estava cansado da falsidade, dos sorrisos que mediam o tamanho da sua conta bancária. Ele queria que Helena conhecesse o mundo real, o cheiro de pipoca, a alegria genuína das pessoas simples. Papai, quero sorvete. Aquele rosa, pediu a menina, puxando a mão dele. Juliano sorriu, o rosto severo suavizando instantaneamente. Tudo bem, querida, mas só um, senão a dona Marta briga com a gente. Foi enquanto pagava o sorveteiro que ele a viu. Cristiane estava parada sob a luz dourada de um poste antigo, olhando uma barraca de bijuterias. O vento morno da noite fez a saia do vestido dela dançar levemente ao redor de suas pernas. Juliano parou, com o troco na mão. Havia algo nela, uma elegância natural que o dinheiro não comprava. Ela parecia uma rosa, no meio do concreto quente. Ele a via todos os dias no escritório, servindo café, organizando arquivos, sempre eficiente, sempre invisível. Mas ali, sob as luzes de Natal, ela brilhava. Papai,
O sorvete está derretendo, reclamou Helena. Juliano piscou, voltando à realidade. Desculpe, filha. Vamos. Eles caminharam na direção dela. O destino, ou talvez apenas a aglomeração da praça, os empurrou para o mesmo caminho. Foi tudo muito rápido. Uma criança correndo esbarrou em Helena. O sorvete de morango voou da mãozinha dela e aterrissou direto na sandália de Cristiane. Helena arregalou os olhos, o choro preso na garganta, prestes a explodir. Oh, não! Exclamou Juliano constrangido. Filha, cuidado! Mas antes que Helena pudesse chorar ou Juliano pudesse se desculpar formalmente, Cristiane já estava agachada na altura da menina. Ela não olhou para a sandália suja. Ela olhou nos olhos da criança. Ei, princesa! A voz de Cristiane era doce como mel. Foi só um acidente. O chão estava com calor e queria provar seu sorvete também. Helena piscou, confusa, e depois deu um sorrisinho tímido. Cristiane tirou um lenço de papel da bolsa e limpou. Não o próprio pé, mas a mãozinha melada de Helena. Juliano observava a cena, paralisado. Do seu ângulo, ele via a curva do pescoço de Cristiane, a pele dourada e macia exposta pelo decote do vestido. Sentiu um aperto estranho no peito, uma vontade súbita de protegê-la, de estar perto. Ela se levantou e seus olhos encontraram os dele. O choque foi elétrico. Senhor Juliano, ela disse, surpresa, ajeitando o vestido nervosamente. Não sabia que o senhor vinha em lugares assim. Cristiane. A voz dele saiu mais rouca do que pretendia. É Natal. O escritório não é lugar para hoje. Me desculpe pelo sapato. Eu faço questão de comprar outro. Imagina! Ela riu. E o som foi a coisa mais bonita que ele ouviu na noite. É só sorvete. Sai com água. Sua filha é linda. Eles ficaram ali, parados no meio da multidão. O barulho ao redor parecia ter diminuído. Juliano deu um passo à frente, invadindo sutilmente o espaço pessoal dela, atraído como um imã. Você está diferente hoje, ele comentou, os olhos percorrendo o rosto dela com uma admiração que a fez corar violentamente. Diferente ruim? Ela perguntou insegura, alisando o tecido barato do vestido. Não, ele respondeu firme e suave ao mesmo tempo. Ele estendeu a mão, talvez para tocar no braço dela, talvez apenas num gesto inconsciente. Os dedos dele roçaram a pele quente do ombro dela por uma fração de segundo. Diferente de um jeito que faz ser difícil olhar para qualquer outra coisa nesta praça. O coração de Cristiane disparou. O chefe, o intocável Sr. Juliano, estava flertando com ela? A tensão entre os dois era palpável, carregada de promessas e de um calor que não vinha do clima. Foi então que o celular dela tocou. O toque estridente quebrou o encanto como vidro estilhaçado. Cristiane olhou para a tela. Marcos. O sorriso dela morreu. A luz em seus olhos se apagou, substituída por uma sombra de medo e cansaço que Juliano não deixou de notar. Eu preciso atender. Ela gaguejou, recuando um passo, saindo da órbita de calor dele. Juliano recolheu a mão, sentindo o frio da perda de contato. Ele assentiu, mas seus olhos de águia se estreitaram. Ele viu a postura dela encolher enquanto levava o telefone ao ouvido. Oi, Marcos. Não, eu estou na praça. Não tenho muito dinheiro. A voz dela era um sussurro apologético. Juliano não queria ouvir, mas seus instintos estavam alertas. Ele viu a expressão de culpa tomar conta do rosto dela. Tudo bem, eu vou. Não precisa ficar assim. Eu não vou te deixar sozinho no Natal. Ela desligou e olhou para Juliano, a magia de minutos atrás completamente destruída. Com licença, Sr. Juliano. Eu preciso ir. Está tudo bem, Cristiane? Ele perguntou, a voz carregada de uma autoridade protetora. Você não parecia querer ir. É complicado. Feliz Natal, senhor. Tchau, princesinha. Ela se virou e sumiu na multidão, seus ombros caídos. Juliano ficou parado, sentindo um gosto amargo na boca. Ele olhou para Helena, que segurava sua mão com força. Papai, a moça ficou triste? Perguntou a menina. Ficou, filha. Juliano pegou o celular do bolso. Ele não era um homem de deixar as coisas ao acaso. Vamos para o carro. O papai precisa conferir uma coisa. Meia hora depois, o cenário havia mudado. As luzes da praça ficaram para trás. Cristiane estava sentada em uma mesa de plástico vermelho, numa pizzaria de esquina onde o cheiro de gordura impregnava o ar. À sua frente, Marcos terminava sua terceira cerveja.
Ele era um homem que já fora bonito, mas a vida de excessos e a falta de caráter haviam deixado marcas. Ele usava uma camisa aberta até o meio do peito e correntes douradas falsas. "Achei que você não vinha, boneca", disse ele, a voz pastosa. "Tava achando que é melhor que eu agora que trabalha naquele prédio de vidro?" "Não é isso, Marcos", Cristiane respondeu, sem tocar na fatia de pizza fria em seu prato. "É que eu queria descansar. Trabalhei a semana toda." "Descansar?" Ele riu, um som seco. "Você tem que agradecer que eu ainda te ligo. Mulher da sua idade, sozinha. Ia passar o Natal falando com as paredes se não fosse eu." As palavras dele eram como pequenas agulhas. Ele sabia exatamente onde ferir, na insegurança dela, na crença de que ela não era boa o suficiente. "E olha só para você." Marcos se inclinou sobre a mesa, os olhos percorrendo o decote dela com uma fome desrespeitosa. "Toda arrumadinha. Esse vestido é para quem? Pro chefinho rico? Para com isso, Marcos, eu me arrumei para mim. Para você, conta outra." Ele se levantou, cambaleando levemente, e deu a volta na mesa. Cristiane enrijeceu na cadeira. Ele parou ao lado dela, o cheiro de álcool e cigarro invadindo o espaço pessoal dela. Marcos colocou a mão pesada no ombro nu dela, apertando a pele macia com força desnecessária. "Você é minha, Cristiane. Sempre foi. A gente dá um tempo. Você brinca de ser executiva, mas no fim do dia é aqui que você senta, na mesa de plástico comigo. É esse o seu lugar." Cristiane sentiu as lágrimas queimarem os olhos. A humilhação era pública. As pessoas nas outras mesas olhavam e desviavam o rosto, não querendo se envolver em briga de casal. "Vamos tirar uma foto", ele ordenou, sacando o celular, "para registrar a reconciliação." "Eu não quero, Marcos, por favor." "Sorria." Ele segurou o rosto dela com a outra mão, apertando suas bochechas, forçando-a a virar para a câmera. Cristiane tentou se soltar, mas ele era mais forte. Ele aproximou o rosto suado do dela e roubou um beijo estalado em sua bochecha no momento exato em que o flash disparou. A luz cegou Cristiane por um segundo. "Ficou ótima", ele zombou, digitando furiosamente. "Minha menina aprendeu a lição." Postado. O coração de Cristiane afundou. Aquela imagem, seus colegas de trabalho veriam. O Sr. Juliano veria. A vergonha era um manto pesado sobre seus ombros. Foi nesse segundo que o céu lá fora, como se não aguentasse mais a pressão atmosférica, desabou. Um trovão estremeceu as janelas da pizzaria e a chuva caiu torrencialmente, lavando as ruas, transformando a poeira em lama. E então o celular dela vibrou na mesa. Cristiane olhou esperando uma notificação de rede social. Mas não era. "Senhor Juliano, larga esse cara agora. Estou indo te buscar." Ela leu a mensagem incrédula. O tempo parou. Como ele sabia? Onde ele estava? "Quem é?" Marcos perguntou ciumento, tentando pegar o celular dela. Cristiane puxou o aparelho para o peito, o coração batendo na garganta como um pássaro preso. Antes que Marcos pudesse reagir, o sino da porta da pizzaria tocou com violência, empurrado por uma mão firme. O vento e a chuva invadiram o local, fazendo os guardanapos voarem. Todos se viraram. Na porta, parado como uma força da natureza, estava Juliano. Ele estava molhado. Sua camisa de linho branca estava colada ao peito largo. O cabelo pingava água. Ele não parecia um empresário. Parecia um homem possuído por uma determinação feroz. Ele varreu o salão com os olhos, até encontrar Cristiane. Ao vê-la ali, encolhida sob a mão possessiva de Marcos, com o vestido vermelho parecendo um alvo, algo mudou na expressão de Juliano. A calma do escritório desapareceu. Ele caminhou até a mesa deles. Seus passos eram pesados, decididos. Ele não desviou o olhar de Marcos nem por um segundo. Marcos soltou o ombro de Cristiane, intimidado pela presença daquele homem que parecia ocupar todo o espaço da sala. "Quem é você, rapá?" Marcos tentou crescer, mas sua voz falhou. Juliano ignorou a pergunta. Ele parou ao lado de Cristiane. Com um movimento fluido, ele tirou o próprio paletó que carregava no braço, ou talvez tivesse pego do carro ao sair, e com uma delicadeza que contrastava com sua fúria, colocou-o sobre os ombros nus de Cristiane. O tecido tinha o cheiro dele, caro, limpo, seguro. Cobriu a pele que Marcos havia tocado sem permissão. "A festa acabou, Marcos", disse Juliano, sua voz baixa, mas vibrando com uma autoridade
que fez os copos na mesa parecerem tremer. Se você não tem condições de tratar essa mulher como ela merece, então você perdeu o direito de estar na presença dela. Ele estendeu a mão para Cristiane. Não para puxá-la, mas oferecendo uma escolha. Vamos, Cristiane, o carro está lá fora. Cristiane olhou para Marcos, depois para Juliano. A chuva caía lá fora, lavando o mundo. Ela olhou para a mão estendida do chefe. Era uma mão firme, grande, capaz de proteger. Ela respirou fundo, sentindo o perfume do paletó dele invadir seus pulmões, expulsando o cheiro de cerveja barata. E pela primeira vez em anos, ela fez uma escolha por si mesma. O mundo fora da pizzaria parecia ter sido engolido pela água. Assim que a porta de vidro se fechou atrás deles, abafando os gritos indignados de Marcos e o som de cadeiras sendo arrastadas, Cristiane sentiu as pernas tremerem. Se não fosse pela mão firme de Juliano em suas costas, um toque respeitoso, mas que irradiava um calor sólido através do tecido fino do paletó, ela teria desabado ali mesmo, na calçada encharcada. Marcos, covarde como sempre fora diante de homens que não podia intimidar, não os seguiu. Ficou gritando da porta, suas palavras se perdendo no barulho do trovão. Você vai voltar, Cristiane. Você sempre volta rastejando quando o dinheiro acaba. Cristiane encolheu os ombros, o som daquela voz sendo como um chicote em sua autoestima. Mas então, Juliano parou. Ele não se virou para brigar. Ele apenas ajustou o paletó sobre os ombros dela, puxando as lapelas para fechar o decote e protegê-la do vento frio. Não ouça, disse ele, a voz grave cortando o barulho da chuva. Ele estava tão perto que ela podia ver as gotas de água nos cílios dele. O barulho do trovão a gente respeita, Cristiane. O barulho de quem não tem caráter, a gente ignora. Ele abriu a porta do passageiro de sua caminhonete preta, um veículo alto e robusto que parecia um tanque de guerra comparado aos carros populares estacionados na rua. Cristiane subiu, sentindo-se pequena. O interior cheirava a couro limpo e sândalo, o mesmo cheiro que impregnava o paletó que agora a envolvia. Juliano deu a volta e entrou no lado do motorista, fechando a porta e selando o mundo lá fora. O silêncio repentino dentro da cabine blindada era ensurdecedor. O único som era o das palhetas do limpador de para-brisa lutando contra a torrente de água. Ele não ligou o carro imediatamente. Ele se virou para ela. A luz amarela do poste da rua iluminava metade do rosto dele, destacando a mandíbula tensa e os olhos escuros, que agora a examinavam não com fúria, mas com uma preocupação clínica. Você está ferida? Perguntou ele. Não. Cristiane tocou o próprio rosto onde Marcos havia apertado suas bochechas para a foto. A pele ardia, mas a vergonha ardia mais. Só o meu orgulho. Orgulho se conserta. Dignidade também. Juliano esticou o braço para o banco de trás e pegou uma toalha de rosto felpuda, branca e macia. Provavelmente algo que ele mantinha ali para emergências com a filha. Seque o cabelo. Se você pegar um resfriado, a dona Marta nunca vai me perdoar. Cristiane pegou a toalha, as mãos tremendo levemente. Dona Marta? Minha governanta. Estamos indo para o sítio da minha família. Fica a 20 minutos daqui, subindo a serra. O pânico momentâneo fez Cristiane parar de secar o cabelo. O sítio? Não, senhor Juliano, por favor, eu preciso ir para casa. Meus pais, eles vão ligar. E eu moro do outro lado da cidade, no bairro Santa Cecília. É longe, eu sei, mas se o senhor puder me deixar no ponto de ônibus... Juliano suspirou, passando a mão pelo cabelo molhado, jogando os fios escuros para trás. O gesto o fez parecer menos o CEO inatingível e mais um homem cansado. Cristiane, olhe lá fora. Ela olhou. A rua havia se transformado em um rio de lama barrenta. A água já cobria o meio-fio. A Defesa Civil emitiu um alerta agora há pouco, enquanto eu dirigia até aqui. O rio que corta o caminho para o Santa Cecília transbordou. A ponte baixa está submersa. Não passa ônibus, não passa carro, não passa nada. Mas as lágrimas voltaram aos olhos dela, quentes e frustrantes. Eu não posso ficar devendo favor ao senhor. Já me salvou daquele vexame. Eu não tenho roupa, não tenho nada. Eu sou só a estagiária que serve o café, senhor Juliano. Eu não pertenço ao seu mundo. O Marcos disse que... O Marcos é um idiota. Juliano a cortou, a voz subindo uma oitava, carregada de uma emoção crua que fez Cristiane prender a respiração. E, por favor, pare de se diminuir na minha frente.
Eu não suporto ver alguém com a sua luz tentando se apagar para caber na escuridão de outra pessoa. O silêncio voltou, pesado e elétrico. Cristiane apertou o paletó dele ao redor do corpo, absorvendo aquelas palavras. Alguém com a sua luz. Juliano ligou o motor. O painel digital se iluminou, mostrando o mapa do GPS e a temperatura externa caindo rapidamente. Helena está no sítio com a Marta, disse ele, suavizando o tom, voltando ao controle profissional. Elas foram mais cedo para preparar a ceia, a comida a quartos de sobra e, o mais importante, a segurança. Amanhã, quando a água baixar, eu levo você em casa. Eu prometo. Cristiane olhou para ele. Viu a firmeza naquelas mãos grandes que seguravam o volante de couro. Viu a verdade naqueles olhos. Ela assentiu, incapaz de falar. O carro arrancou, deslizando pela rua alagada com uma estabilidade impressionante. A viagem foi tensa, mas não por causa deles. A tempestade de verão brasileira mostrava sua força total. Raios rasgavam o céu, iluminando a silhueta das árvores que se agitavam violentamente como fantasmas à beira da estrada. Cristiane se encolheu no banco. O conforto do carro de luxo era algo estranho para ela, acostumada aos assentos duros do transporte público. Ela olhava para o perfil de Juliano, concentrado na estrada perigosa. "Por que o senhor foi?" ela perguntou, a voz saindo num sussurro, quase abafada pelo som da chuva no teto. Juliano não tirou os olhos da estrada, mas seus dedos apertaram o volante com mais força. "Eu vi a foto", respondeu ele. "Aquela legenda, minha menina aprendeu a lição. Nenhuma mulher é propriedade de ninguém, Cristiane. Mas o que me fez sair de casa não foi a legenda. Foi o seu olhar." Ele virou o rosto rapidamente para ela por um segundo, antes de voltar a atenção para uma curva fechada cheia de lama. "Eu conheço o seu olhar. Eu vejo você no escritório todos os dias. Você tem um brilho, uma vivacidade quando resolve um problema ou quando ajuda alguém. Mas naquela foto, seus olhos estavam mortos. Eram os olhos de alguém que desistiu. E eu..." Ele hesitou, engolindo em seco. "Eu não podia deixar o Natal acabar com você desistindo de si mesma." O coração de Cristiane falhou uma batida. Ele me observa. Ele realmente me vê. "Eu achei que devia gratidão a ele", confessou ela, sentindo a necessidade de se explicar, de limpar sua imagem diante dele. "Quando meu pai ficou doente, anos atrás, o Marcos emprestou um dinheiro para os remédios. Ele nunca me deixou esquecer isso. Ele diz que eu sou ingrata se não ficar com ele, que eu devo a minha vida a ele." Juliano soltou uma risada amarga, sem humor. "Isso não é amor, Cristiane. Isso é agiotagem emocional. Gratidão a gente paga com obrigado, não com a alma. Você não deve sua felicidade a ele só porque ele fez o mínimo num momento de crise." Aquelas palavras atingiram Cristiane como um abraço. A culpa que ela carregava há anos, o peso da dívida emocional, pareceu ficar um pouco mais leve. De repente, o carro freou bruscamente. Cristiane foi projetada para frente, travada pelo cinto de segurança. "O que foi?" ela gritou assustada. Diante deles, iluminada pelos faróis potentes da caminhonete, uma árvore enorme havia caído, bloqueando completamente a estrada de asfalto que levava de volta à cidade. Fios de alta tensão faiscavam no chão molhado, chicoteando como serpentes elétricas. "Droga!" praguejou Juliano, batendo a mão no volante. A rede elétrica caiu. Ele pegou o celular, mas a tela mostrava sem sinal. "Estamos ilhados?" perguntou Cristiane, o medo voltando a gelar seu estômago. "Deste lado, sim. Não tem como voltar para o centro." Ele engatou a ré com perícia. "A única opção agora é subir. O sítio fica a 2 quilômetros daqui, por uma estrada de terra vicinal. Se tivermos sorte, a lama não vai estar tão alta." "E se estiver?" Juliano olhou para ela. A luz do painel refletia em seus olhos, dando-lhe um ar misterioso e intenso. "Então, eu carrego você. Mas não vamos ficar parados aqui, esperando o pior. Confia em mim." Cristiane olhou para aquele homem que havia atravessado a cidade na chuva só por causa de uma foto. Aquele homem que a cobrira com seu paletó e defendera sua honra sem pedir nada em troca. "Confio", disse ela. E era verdade. O carro virou para uma estrada secundária de terra batida. A suspensão trabalhava duro enquanto eles subiam a serra. O mundo lá fora era um caos de água e vento. Mas ali dentro, naquele pequeno espaço compartilhado,
uma conexão invisível começava a se formar. Não era mais patrão e empregada. Eram um homem e uma mulher lutando contra os elementos. E então, através da cortina de chuva, luzes amareladas surgiram ao longe. Um portão de madeira rústica, ladeado por muros de pedra. "Chegamos!" anunciou Juliano, soltando o ar que parecia prender há minutos. O portão se abriu automaticamente. Ou talvez tivesse sido deixado aberto pela falta de luz com o sistema destravado. A caminhonete entrou, os pneus triturando o cascalho da entrada. A casa não era uma mansão fria e moderna. Era um casarão colonial, com varandas largas e janelas de madeira, acolhedor e imponente. Parecia um abraço de pedra e madeira no meio da tempestade. Juliano estacionou o mais perto possível da varanda. "Espere aqui", ordenou ele. Ele desceu na chuva, correu para o lado do passageiro e abriu a porta. Antes que Cristiane pudesse colocar o pé na lama, ele a segurou pela cintura e a levantou como se ela não pesasse nada. "Senhor Juliano, eu posso andar", ela protestou rindo de nervoso, as mãos instintivamente indo para os ombros largos dele, sentindo os músculos rígidos sob a camisa molhada. "Poupe seus sapatos, Cinderela", brincou ele, correndo com ela nos braços até a proteção da varanda. O contato dos corpos foi breve, mas devastador. O cheiro dele, a força dele, o calor dele contra o vestido fino dela. Quando ele a colocou no chão seco da varanda, ambos estavam ofegantes. E não era só pelo esforço da corrida. Eles ficaram ali por um segundo, encharcados, olhando um para o outro. A chuva batia no telhado como aplausos frenéticos. O paletó dele ainda estava nos ombros dela, agora úmido, mas ainda protetor. A porta da frente se abriu com estrondo. Uma senhora de cabelos grisalhos e avental segurando um lampião a querosene, pois a luz da casa também havia acabado, apareceu. "Menino Juliano, graças a Deus", exclamou Dona Marta. "A luz acabou faz uma hora. A Helena estava assustada com os trovões." Ela parou, erguendo o lampião para iluminar a figura ao lado do patrão. Cristiane, com o vestido vermelho, o cabelo bagunçado, o paletó masculino enorme sobre os ombros e os olhos arregalados. Dona Marta, sábia como só o tempo ensina, olhou de Juliano para Cristiane. Ela não viu uma funcionária. Ela viu a forma como Juliano se colocava ligeiramente à frente dela, protegendo-a do vento. Um sorriso cúmplice brotou no rosto da governanta. "Ora, ora, parece que o Papai Noel trouxe visitas", disse ela, abrindo espaço. "Entrem logo, antes que peguem uma pneumonia. Tem rabanada quente e café fresco." Cristiane deu um passo para dentro daquela casa desconhecida, sentindo que, pela primeira vez em muito tempo, estava entrando em um lugar onde seria cuidada e não cobrada. Mas ela mal sabia que o verdadeiro desafio e a verdadeira magia estava apenas começando. A cozinha do casarão colonial era o oposto absoluto da tempestade que rugia lá fora. Enquanto o vento açoitava as janelas de madeira maciça, lá dentro cheirava a cravo, canela e café recém-coado. O calor vinha de um grande fogão a lenha que crepitava alegremente, servindo como o coração pulsante daquela casa. Cristiane estava sentada em um banco de madeira rústica, segurando uma caneca de cerâmica fumegante com as duas mãos, para parar de tremer. Não era apenas frio, era a adrenalina do resgate deixando seu corpo, dando lugar a uma vulnerabilidade exaustiva. "Tome, menina", disse Dona Marta com aquele tom maternal que não aceita recusas, colocando um prato com fatias generosas de rabanada na frente dela. "Saco vazio não para em pé, e você está pálida como um fantasma." Juliano estava encostado no batente da porta observando. Ele já havia trocado a camisa molhada por uma camiseta seca, cinza escuro, que delineava seus ombros largos de uma forma que Cristiane tentava, sem sucesso, ignorar. "O vestido dela precisa secar, Marta", disse ele a voz baixa para não acordar a pequena Helena, que já dormia no sofá da sala, exausta pelo dia de aventuras. "Já providenciei." A governanta piscou para Cristiane. "O ferro de passar a brasa está ali no canto, mas vai demorar um pouco. Enquanto isso, vista isso aqui." Ela estendeu uma camisa de flanela xadrez, vermelha e azul, gasta pelo tempo. "Era do Juliano quando ele passava as férias aqui na faculdade", explicou Marta, rindo ao ver a cara do patrão. "É velha, mas é quentinha." Cristiane olhou para Juliano, envergonhada. "Eu não quero incomodar."
Vista, Cristiane, disse ele suavemente. Por favor, não quero que você fique doente. O banheiro de hóspedes é a primeira porta à direita no corredor. Tem toalhas limpas lá. Cristiane assentiu e saiu da cozinha. 5 minutos depois, ela se olhou no espelho do banheiro. O vestido vermelho molhado estava pendurado no box. Ela vestia a camisa de flanela dele. O tecido era macio, lavado 1000 vezes, e ficava enorme nela, batendo no meio das coxas como um vestido curto. Ela dobrou as mangas, que cobriam suas mãos. Ela levou o tecido ao nariz instintivamente. Cheirava a sabão de coco e madeira. Cheirava a ele. Um arrepio que não tinha nada a ver com frio percorreu sua espinha. Ali, vestida com as roupas dele, na casa dele, protegida da tempestade por ele, a sensação de intimidade era avassaladora. Quando ela voltou à cozinha, Juliano estava servindo mais café. Ele parou com o bule no ar quando a viu. A camisa masculina nela não a deixava menos feminina. Pelo contrário, a simplicidade do tecido contrastava com a delicadeza de suas pernas nuas e o brilho natural de sua pele. Ela parecia em casa. Ele pigarreou, desviando o olhar para que ela não percebesse o impacto que causava. Ficou confortável? Perguntou ele. Muito. Obrigada, senhor. Juliano, corrigiu ele. Estamos ilhados numa tempestade, comendo rabanada na cozinha. Acho que podemos dispensar o senhor por hoje. Cristiane sorriu. E foi um sorriso verdadeiro, sem o peso da humilhação que Marcos impunha sobre ela. De repente a luz piscou. 1, 2 vezes, e então apagou de vez. A escuridão engoliu a casa, deixando apenas o brilho alaranjado do fogo no fogão a lenha. Ah, maravilha! Resmungou Dona Marta na penumbra. Eu sabia que a rede elétrica não ia aguentar essa ventania. Fique tranquila, Marta. A voz de Juliano surgiu na escuridão, calma e segura. Eu sei onde estão as velas. Cristiane, não se mexa para não esbarrar em nada. Ouvir seu nome ser dito com tanta familiaridade no escuro fez o coração de Cristiane acelerar. Ela ouviu o riscar de um fósforo. Uma pequena chama surgiu, iluminando o rosto anguloso de Juliano. Ele acendeu um candelabro de prata antigo que estava sobre o balcão. A luz das velas transformou a cozinha rústica em um cenário de pintura renascentista. As sombras dançavam nas paredes, criando uma atmosfera de segredo e romance que nem o melhor restaurante da cidade conseguiria replicar. Vou ver a Helena, disse Marta, pegando uma das velas. E vou me recolher. Meus joelhos avisaram dessa chuva ontem o dia todo. Vocês se virem com o jantar? Tem sobra do pernil e farofa. Pode deixar, Marta. Descanse, respondeu Juliano. Quando a governanta saiu, o silêncio que restou não foi constrangedor. Foi elétrico. Seu vestido deve estar seco, disse Juliano, apontando para perto do fogão onde Marta o havia pendurado numa cadeira próxima ao calor. O calor do fogão é eficiente. Cristiane tocou o tecido. Estava quente e seco. Eu vou me trocar. Não quero ficar andando pela sua casa de pijama, ela disse, embora uma parte dela quisesse ficar naquela camisa para sempre. Ela correu ao banheiro e trocou de roupa. Quando voltou, agora usando novamente o vestido ciganinha vermelho, a cena na sala de estar a fez parar. Juliano havia levado as velas para a sala. Ele havia arrastado a mesa de centro para o lado e colocado almofadas no tapete felpudo, diante da lareira que agora estava acesa. Embora fosse verão, a tempestade trouxera uma umidade fria da serra. Ele havia improvisado um piquenique noturno. Ele se virou quando ouviu os passos dela. Se na praça ela estava bonita, ali, à luz das velas, ela estava etérea. O vestido vermelho parecia capturar a luz do fogo. Ela havia prendido o cabelo num coque despojado com um lápis que achara na bolsa, deixando a nuca e os ombros completamente expostos. O calor do ambiente fazia sua pele brilhar. Juliano sentiu a boca secar. Ele já havia jantado com modelos, com filhas de diplomatas, com mulheres que passavam horas no salão. Nenhuma delas tinha a presença magnética daquela mulher simples, descalça em sua sala, com um vestido de liquidação. Sente-se, convidou ele, indicando as almofadas. Não é um banquete de Natal, mas é melhor do que pizza fria. Cristiane sentou-se, cruzando as pernas e ajeitando a saia. Juliano serviu 2 pratos com pernil desfiado e farofa.
Ele a serviu primeiro. O senhor... Você não precisa me servir, disse ela desconcertada. É o contrário. Eu sou a funcionária. Juliano parou, o prato na mão. Ele olhou fundo nos olhos dela. Aqui não existe crachá, Cristiane. Aqui somos apenas um homem e uma mulher presos na chuva. E um homem que não serve a mulher que está com ele não merece a companhia dela. Cristiane baixou os olhos, sentindo o rosto queimar. Marcos nunca a servira. Marcos exigia ser servido. A diferença entre os dois homens era um abismo. Eles comeram em um silêncio confortável, ouvindo o estalar da lenha e o tamborilar da chuva. Conte sobre você, pediu Juliano depois de um tempo, girando uma taça de vinho que ele encontrara aberto nas mãos. Não a Cristiane do arquivo, a Cristiane de verdade. O que você sonha quando não está preocupada em pagar boletos? Cristiane olhou para o fogo. Eu queria desenhar, confessou ela uma verdade que não contava a ninguém. Eu desenho roupas. Esse vestido fui eu que ajustei. Eu compro roupas baratas e reformo. Meu sonho era ter uma pequena confecção. Mas o Marcos dizia que isso é bobagem, que costureira morre de fome. Então fui fazer administração para ter um emprego sério. Juliano inclinou-se para a frente, interessado. O Marcos é um tolo que não sabe enxergar talento. Eu vi como você se veste, Cristiane. Você tem um olho para a elegância que não se ensina em faculdade. Você transforma o simples em algo nobre. O elogio foi tão sincero, tão focado na competência dela e não apenas no corpo, que Cristiane sentiu vontade de chorar. Você acha mesmo? Eu não falo o que não penso. Na minha empresa eu valorizo quem tem visão. Talvez você esteja no departamento errado. A conversa fluiu. Eles riram. Eles debateram. Cristiane descobriu que Juliano tinha medo de altura e amava a música antiga. Juliano descobriu que Cristiane tinha um senso de humor afiado quando se sentia segura. As horas passaram. As velas diminuíram. Eles estavam sentados no tapete agora, os pratos deixados de lado. A proximidade era perigosa. O joelho dele estava a centímetros do dela. Juliano observava o perfil dela iluminado pela lareira. Ela parecia perdida em pensamentos, olhando as chamas. No que está pensando? Sussurrou ele. Cristiane virou o rosto. Eles estavam perto. Muito perto. Estou pensando que este é o melhor Natal que eu tive em anos. E começou com um desastre. Às vezes o desastre é só o destino limpando o terreno para construir algo novo, disse Juliano. Ele levantou a mão hesitante e tocou o ombro nu dela. A pele estava quente. Cristiane estremeceu, mas não recuou. Ela se inclinou imperceptivelmente em direção ao toque dele. Os dedos dele subiram, traçando a linha do pescoço dela, afastando uma mecha solta de cabelo. O gesto era de uma reverência absoluta. Você está linda, Cristiane. A voz dele era rouca, carregada de uma tensão que fazia o ar parecer mais denso. Esse vestido combina com você. Simples, vibrante e real. Cristiane prendeu a respiração. Ela olhou para a boca dele, depois para os olhos escuros que a devoravam com uma intensidade que a deixava tonta. Não havia posse ali. Havia um pedido, uma pergunta silenciosa. Juliano. O nome dele saiu num suspiro entre os lábios dela. A atmosfera estava carregada de eletricidade estática. O cheiro da chuva lá fora se misturava ao perfume amadeirado dele. Juliano se inclinou. Cristiane fechou os olhos, o coração batendo tão forte que parecia ecoar na sala silenciosa. Eles estavam livres de defesas. Ali não havia chefe, não havia ex-namorado tóxico, não havia diferenças sociais. Havia apenas a atração magnética de duas almas que se reconheceram na tempestade. Os lábios dele roçaram a bochecha dela, perto do canto da boca. Um teste, uma promessa. Cristiane virou o rosto, buscando o contato. Crack! Um som alto como um tiro de canhão veio do lado de fora, seguido de um estrondo que fez o chão tremer. Cristiane deu um pulo, agarrando-se instintivamente ao braço de Juliano. — O que foi isso? Gritou ela, o momento mágico estilhaçado pelo susto. Juliano estava em alerta total num milésimo de segundo, envolvendo-a com os braços num gesto protetor, cobrindo o corpo dela com o dele. Calma. Foi um trovão. Caiu muito perto, provavelmente numa árvore aqui do jardim. Helena começou a chorar no quarto ao lado, acordada pelo barulho. Juliano suspirou.
a frustração evidente em seu rosto, mas a prioridade de pai falando mais alto. Ele olhou para Cristiane, seus rostos ainda a centímetros de distância. Ele passou o polegar suavemente pelo lábio inferior dela, um gesto de despedida momentânea. O dever chama, sussurrou ele, com um sorriso triste. A tempestade ainda não acabou, Cristiane, mas nós estamos seguros aqui dentro. Eu prometo. Ele se levantou para acudir a filha. Cristiane ficou ali sentada no tapete, com o coração descompassado, o corpo ainda queimando onde ele a tocara, sabendo que naquela noite algo fundamental havia mudado. Ela nunca mais aceitaria menos do que aquele olhar. A tempestade da noite anterior havia lavado o mundo. A manhã de Natal nasceu com um sol glorioso, daqueles que fazem o verde das matas brasileiras brilhar em um tom quase neon. O cheiro de terra molhada subia do chão, misturando-se ao aroma adocicado das damas da noite, que ainda perfumavam o jardim do casarão. Cristiane sentia-se leve. O medo e a humilhação da pizzaria pareciam um pesadelo distante, dissolvido pela luz daquela manhã perfeita. Ela estava no gramado em frente à varanda, descalça. A grama, ainda úmida de orvalho, fazia cócegas em seus pés. Ela usava seu vestido ciganinha vermelho, agora seco e passado com carinho por Dona Marta, mas de alguma forma, naquele cenário bucólico, ele parecia uma roupa de gala. «Corre, tia Cris!» gritava a pequena Helena, correndo atrás de uma borboleta amarela, seus cachinhos pulando com o movimento. Cristiane riu, um som cristalino que ecoou pelo vale silencioso e correu atrás da menina. O vento despenteava seus cabelos soltos, e o sol dourava sua pele morena, fazendo-a parecer parte daquela paisagem, como se tivesse nascido para pisar naquela terra e não no concreto quente da cidade. Da varanda, com uma xícara de café na mão, Juliano observava a cena como quem contempla um milagre. Ele estava encostado na coluna de madeira, vestindo uma bermuda caque e uma camisa de linho branca desabotoada no colarinho. Ele nunca tinha visto Helena rir daquele jeito com nenhuma das babás contratadas, e muito menos com as mulheres da alta sociedade que Luciana insistia em apresentar a ele. Havia uma naturalidade em Cristiane que o desarmava. Ela não tinha medo de sujar o pé de barro. Ela não estava preocupada se o cabelo ia desmanchar. Ela estava presente, inteira, vivendo o momento. «O café está esfriando, menino», avisou Dona Marta, aparecendo na porta com uma travessa de pão de queijo quentinho. «Ou será que você perdeu a fome de tanto que almoça a moça com os olhos?» Juliano sorriu, sem desviar o olhar do jardim. «Ela é diferente, Marta. Ela é de verdade», corrigiu a governanta. «E isso assusta quem está acostumado com gente de plástico. Cuidado, Juliano. O que é bom desperta inveja». A frase de Dona Marta pairou no ar como um presságio. Juliano desceu os degraus da varanda e caminhou até o gramado. Ao vê-lo, Helena correu para abraçar suas pernas. «Papai, a Cris disse que borboleta é flor que voa». Juliano agachou-se, pegando a filha no colo, mas seus olhos estavam fixos em Cristiane, que se aproximava devagar, ajeitando o vestido, subitamente tímida sob a luz do dia e o olhar intenso dele. «Bom dia», disse ela, o rosto corado pelo sol e pela corrida. «Bom dia», respondeu Juliano. «Você dormiu bem?» «Como uma pedra. O silêncio daqui é paz pura. Fico feliz». Ele hesitou, e então, num gesto de ousadia matinal, estendeu a mão livre e tocou o queixo dela, erguendo seu rosto para o sol. «Você fica linda nessa luz, Cristiane». O coração dela disparou. O mundo parou por um segundo. Ali, com o canto dos pássaros e o cheiro de café, parecia que eles eram uma família. Parecia possível. Mas a realidade tem o hábito cruel de chegar sem avisar. O som de um motor potente rasgou a tranquilidade da manhã. Pneus cantaram na estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira vermelha que manchou o céu azul. Um SUV prateado, importado e reluzente, entrou pelo portão aberto, buzinando insistentemente, como se exigisse que a natureza abrisse passagem. O sorriso de Juliano desapareceu, substituído por uma máscara de tensão. «Luciana», murmurou ele, o nome saindo com o peso de uma maldição. Cristiane recuou instintivamente, cruzando os braços, sentindo-se subitamente exposta e inadequada. A magia se quebrou. Ela voltou a ser a estagiária pobre no jardim do patrão.
O carro estacionou bruscamente ao lado da caminhonete suja de lama de Juliano. A porta se abriu e Luciana desceu. Ela parecia ter saído de uma capa de revista, mas daquelas revistas que ninguém lê na vida real. Usava um macacão de seda branco, completamente inadequado para um sítio enlameado, saltos Anabela altíssimos e óculos de sol gigantescos de marca. O rosto estava coberto por uma maquiagem pesada, base e contorno, que já começava a brilhar com o suor do calor de 30 graus. «Juliano!» gritou ela, tirando os óculos e olhando com nojo para a lama em seus sapatos caros. «Que ideia de Jérico vir para esse fim de mundo sem avisar. Eu liguei para o seu apartamento e o porteiro disse que você sumiu.» Ela caminhou até eles, seu perfume doce e enjoativo brigando com o cheiro da terra. Seus olhos varreram a cena. Juliano com a filha no colo e Cristiane. O olhar de Luciana parou em Cristiane. Foi um scanner frio, calculista e cheio de desprezo. Ela analisou o vestido barato, o cabelo preso de qualquer jeito, os pés descalços e sujos de grama. «E quem é essa?» perguntou Luciana, com um sorriso que não chegava aos olhos. «Contratou uma nova babá, Juliano? Achei que a agência só mandasse uniformizadas. Essa aí parece que saiu de um bloco de carnaval.» Cristiane sentiu o sangue subir às faces. A vergonha queimou mais que o sol. «Luciana, essa é a Cristiane», disse Juliano a voz gelada. «Ela trabalha comigo na empresa. E ela é minha convidada.» «Convidada?» Luciana soltou uma risada estridente. «Ah, entendi. Ação social de Natal. Muito nobre da sua parte, querido. Dar um prato de comida para quem precisa.» «Chega!» cortou Juliano, colocando Helena no chão e indicando para que a menina fosse até Dona Marta, que observava tudo da varanda com cara de poucos amigos. «O que você quer aqui, Luciana?» «Eu vim trazer o presente da minha afilhada postiça, ué, e te salvar desse tédio.» Ela tentou segurar o braço de Juliano, mas ele se esquivou. Luciana não gostou da rejeição. Seus olhos voltaram para Cristiane, percebendo o que realmente incomodava. A beleza daquela moça. Mesmo sem maquiagem, mesmo com roupas simples, Cristiane irradiava um frescor que o dinheiro de Luciana não conseguia comprar. A inveja, ácida e corrosiva, tomou conta dela. «Bom, já que estou aqui...» Luciana caminhou em direção à varanda, passando por Cristiane e esbarrando nela de propósito. «Menina, me traga uma água com gás. Gelada. E não demore.» «Ela não é garçonete, Luciana», rosnou Juliano. «Eu pego», disse Cristiane rapidamente, querendo apenas sair daquele fogo cruzado. «Eu vou entrar para pegar minhas coisas. Já está na hora de eu ir embora.» «Não precisa ir», disse Juliano, segurando o braço dela suavemente. «Eu preciso», insistiu Cristiane, os olhos marejados. A presença de Luciana a fazia lembrar de seu lugar. O ônibus já deve estar passando na estrada. Cristiane correu para a sala para pegar sua bolsa, aquela bolsa surrada de couro sintético que ela usava há 3 anos. Ela a deixou sobre a poltrona e foi até a cozinha beber um copo d'água para acalmar os nervos. Na sala, Luciana observou a oportunidade. Juliano estava no jardim, atendendo o celular que finalmente recuperara o sinal. Dona Marta estava nos fundos. A dondoca entrou na sala. Seus olhos de águia pousaram sobre o aparador antigo, onde repousava uma pequena caixa de veludo aberta. Dentro, brilhava um colar de ouro com um pingente de rubi, uma joia de família que Juliano havia tirado do cofre para limpar ou apenas admirar, talvez pensando em dar de presente a alguém especial no futuro. Luciana olhou para a bolsa humilde de Cristiane na poltrona. O plano se formou em sua mente distorcida em segundos. Rápida como uma víbora, ela pegou o colar. Não houve hesitação. Ela abriu o zíper da bolsa de Cristiane e deslizou a corrente de ouro para dentro, enfiando-a no fundo, entre um batom gasto e a carteira de documentos. Ela voltou para a varanda sorrindo, sentando-se na cadeira de balanço, como se fosse a dona do lugar. Minutos depois, Cristiane saiu com a bolsa no ombro. «Obrigada por tudo, Sr. Juliano», disse ela formalmente, evitando olhar para ele para não chorar. «Dona Marta, obrigada pela rabanada.» «Eu te levo, Cristiane», disse Juliano pegando a chave do carro. «Não vou deixar você ir a pé.» «Não!» gritou Luciana, levantando-se de um salto. «Juliano, você não vai me deixar aqui sozinha. E, aliás...» Ela fez uma pausa teatral,
olhando para o aparador vazio através da janela aberta da sala. Onde está o colar da sua avó? O silêncio caiu sobre a varanda. Apenas as cigarras continuavam a cantar, alheias ao drama humano. Do que você está falando? Perguntou Juliano, franzindo a testa. O colar de rubi. Eu vi quando cheguei, estava em cima do móvel. Luciana entrou na sala correndo, encenando um pânico perfeito. Juliano, sumiu! Juliano entrou atrás dela. Cristiane ficou parada na porta, confusa. Deve ter caído atrás do móvel, disse Juliano calmo. Ou alguém com a mão leve aproveitou a confusão. Disparou Luciana, virando-se lentamente para Cristiane. Cristiane sentiu o estômago despencar. A que a senhora está insinuando? Insinuando? Eu estou afirmando, querida, só tem nós três aqui. A Marta é de confiança há 30 anos. Eu sou rica, não preciso de migalhas. Sobra quem? A Cinderela do Paraguai que apareceu do nada. Luciana, cale a boca, ordenou Juliano, mas havia uma sombra de dúvida em seus olhos, enquanto ele procurava no chão. Cristiane jamais faria isso. Ah, é? Então por que ela está com tanta pressa de ir embora logo agora? Luciana avançou sobre Cristiane. Vamos, abra essa bolsa. Se não deve, não teme. Eu não peguei nada. Cristiane recuou abraçando a bolsa. A humilhação de ser revistada era demais. Juliano, gritou Luciana. Você vai deixar ela levar a herança da sua mãe? Você está cego por esse rostinho bonito? Ela é uma golpista. Gastou tudo em roupinha para te seduzir e agora precisou roubar para compensar o teatro. A frase feriu Cristiane mais do que qualquer tapa. Gastou tudo em roupinha para te seduzir. Era exatamente o que ela temia que pensassem. Que ela era vulgar, interesseira. Num impulso de raiva e desespero para provar sua inocência, Cristiane abriu a bolsa e virou o conteúdo sobre a mesa de centro. O celular caiu, a carteira caiu, o batom caiu. E por último, deslizando como uma serpente dourada, o colar de rubi caiu sobre a madeira escura, brilhando culpado à luz do sol. O mundo de Cristiane parou. O ar sumiu de seus pulmões. Dona Marta levou a mão à boca. Juliano olhou para o colar, depois para Cristiane. A expressão dele era indescritível. Choque, decepção, dor. Cristiane, ele sussurrou. Eu não... A voz dela falhou. Juliano, eu juro... Eu não sei como isso foi parar aí. Eu juro pela minha vida. Poupe as lágrimas de crocodilo, triunfou Luciana pegando o colar. Está aqui a prova. Eu avisei, Juliano. Essa gentinha é assim. Você dá a mão, eles querem o braço e as joias da família. Bonitinha, mas ordinária. Uma ladra barata. Cristiane olhou para Juliano, implorando silenciosamente que ele a defendesse, que ele dissesse que acreditava nela, que ele lembrasse da conversa da noite anterior, da conexão, da verdade. Mas Juliano estava paralisado. A evidência física lutava contra seu instinto. E naquele segundo de hesitação, aquele maldito segundo em que ele não gritou, ela é inocente, imediatamente, Cristiane sentiu seu coração se partir em 1000 pedaços. Ele duvidou. Isso doeu mais do que a acusação de Luciana. Fique com o seu colar, disse Cristiane, a voz trêmula, mas erguendo o queixo com a última gota de dignidade que lhe restava. E fique com o seu dinheiro e o seu mundo perfeito. Eu sou pobre, Sr. Juliano, mas eu nunca precisei roubar ninguém para ter valor. A única coisa falsa aqui é essa acusação. Antes que Juliano pudesse sair do seu estupor, Cristiane girou nos calcanhares. Ela não pegou suas coisas espalhadas na mesa, apenas a carteira. Ela saiu correndo da casa. Desceu os degraus da varanda pulando de 2 em 2. Seus pés descalços tocaram a terra quente. Ela não parou para colocar as sandálias. «Cristiane, espere!» gritou Juliano, acordando finalmente, correndo até a varanda. Mas ela já estava na estrada de terra, correndo sob o sol forte, o vestido vermelho esvoaçando como uma bandeira de guerra e derrota, desaparecendo na nuvem de poeira, fugindo daquele paraíso que, em questão de minutos, havia se transformado em seu inferno pessoal. A estrada de terra parecia interminável sob o sol do meio-dia. A poeira vermelha cobria os pés descalços de Cristiane e grudava em sua pele suada, transformando a Cinderela da noite anterior em uma figura solitária e abatida. Ela caminhou por 20 minutos até alcançar o velho ponto de ônibus de concreto, na beira da rodovia asfaltada, onde o sinal de celular mal pegava e o único som
era o zumbido das cigarras e o passar ocasional de caminhões apressados. Ela sentou-se no banco duro, abraçando a bolsa contra o peito. Não chorava mais. As lágrimas haviam secado, deixando no lugar um vazio frio e doloroso. O que mais doía não era a maldade de Luciana. De mulheres como ela, Cristiane já esperava o pior. O que rasgava seu peito era a imagem de Juliano parado na sala, segurando o colar, mudo. Aquele silêncio, aquele breve instante de dúvida, foi a prova de que, no fundo, ele ainda a via como a menina pobre que precisava ser salva, e não como uma mulher de caráter inquestionável. Burra, sussurrou ela para si mesma, limpando o rosto com as costas da mão. Você foi burra de achar que o conto de fadas era real. Um carro velho com o escapamento estourado reduziu a velocidade na rodovia e encostou no acostamento, levantando poeira. Cristiane reconheceu o som do motor engasgado antes mesmo de ver a pintura descascada. Era Marcos. Ele desceu do carro, vestindo uma regata e bermuda, com aquele sorriso torto de quem sente prazer na desgraça alheia. Ele devia estar rondando a região, ou talvez o destino tivesse um senso de humor sádico. Ora, disse ele, caminhando até ela com as mãos nos bolsos. Olha quem caiu do cavalo branco. Eu passei na frente do portão do sítio e vi a dondoca loira entrando com o carrão dela. Imaginei que a festa da gata borralheira ia acabar cedo. Cristiane não se mexeu. Ela apenas olhou para ele, cansada. O que você quer, Marcos? Eu vim te salvar, ué. De novo. Ele parou na frente dela, bloqueando o sol, lançando uma sombra sobre ela. Eu te avisei, Cris. Rico não se mistura com a gente. Eles brincam, usam, tiram uma casquinha da sua beleza e depois jogam fora quando a patroa oficial chega. Ele estendeu a mão num gesto que imitava o de Juliano na noite anterior, mas sem nenhum cavalheirismo. Entra no carro. Vamos para minha casa. Eu te perdoo por ter fugido com ele. Eu sei que você ficou deslumbrada, mas agora você viu que seu lugar é comigo. Bonitinha, mas ordinária. É o que eles pensam de você. Mas eu não. Eu aceito você assim, quebrada. Cristiane olhou para aquela mão. Olhou para o rosto suado de Marcos, para o sorriso presunçoso de quem achava que a tinha na palma da mão. Naquele momento algo estalou dentro dela. Não foi um quebrar, foi um endireitar. A humilhação que ela sofreu na mansão não a diminuiu. Pelo contrário, fez com que ela percebesse que sua dignidade era a única coisa que ninguém podia tirar dela, a menos que ela entregasse. Cristiane levantou-se devagar. Ela estava descalça, suja e sem dinheiro, mas ergueu a cabeça de uma forma que fez Marcos recuar um passo, confuso. Não, disse ela. A voz não tremeu. Como é que é? Marcos fechou a cara. Você tá achando que tem escolha? Tá aí no meio do nada sem um tostão? Eu prefiro ficar aqui no meio do nada, Marcos. Eu prefiro ir a pé até a cidade. Eu prefiro ficar sozinha pelo resto da vida a passar mais um minuto aceitando as suas migalhas. Você tá louca? Ele rosnou ofendido. Eu sou o único que te quer. Não, você é o único que quer que eu acredite que não valho nada, para você se sentir grande. Cristiane deu um passo à frente e a força em seus olhos era assustadora. O Juliano pode ter duvidado de mim. A Luciana pode ter me humilhado. Mas eles não definem quem eu sou. E você também não. Acabou, Marcos. Suma da minha frente. Marcos abriu a boca para retrucar, mas a firmeza dela era uma barreira que ele não sabia como transpor. Ele estava acostumado com a Cristiane que pedia desculpas, não com aquela mulher de aço. Ele praguejou, chutou uma pedra e voltou para o carro, resmungando. Vai ficar aí para secar no sol, então. Depois não me liga chorando. Ele bateu a porta e arrancou com o carro, deixando-a sozinha na poeira novamente. Mas dessa vez, Cristiane não se sentiu solitária. Ela se sentiu livre. Enquanto isso, na varanda fresca do casarão colonial, o clima era sufocante. Luciana estava sentada na poltrona de vime, abanando-se com uma revista, vitoriosa. O colar de rubi já estava de volta em sua caixa de veludo sobre a mesa. Juliano estava em pé, de costas para ela, olhando para a estrada vazia onde Cristiane havia desaparecido. Suas mãos estavam cerradas no parapeito da varanda, os nós dos dedos brancos de tensão. A culpa o corroía como ácido. Por que eu não falei nada? Por que eu deixei ela ir? Ai, Juliano, para de fazer essa cara de velório, reclamou Luciana, servindo-se de mais suco.
Eu te fiz um favor. Essas meninas são atrizes profissionais. Viu como ela chorou? Quase me convenceu. Mas contra fatos não há argumentos. O colar estava na bolsa dela, ponto final. Ela não precisava do dinheiro, murmurou Juliano mais para si mesmo. Ela é orgulhosa demais para roubar. Orgulho é luxo de rico, querido. Pobre tem a necessidade. Esquece essa garota. Vamos almoçar? Eu estou faminta e a Marta está demorando com esse pernil. Nesse momento, a porta da sala se abriu. Mas não era Dona Marta trazendo o almoço. Era a pequena Helena. A menina caminhava devagar segurando sua boneca de pano. Ela parou no meio da varanda, olhando de Luciana para o pai. Seus grandes olhos castanhos estavam sérios, com aquela solenidade que só as crianças têm quando sabem de algo importante. Papai, chamou ela. Juliano virou-se, forçando um sorriso cansado para a filha. Oi, meu amor. O que foi? A tia Cris não vai voltar? Perguntou a menina. Juliano sentiu um nó na garganta. Acho que não, filha. Ela teve que ir embora. Helena franziu a testa confusa, mas ela não terminou de brincar, e ela perdeu o jogo. Que jogo, querida? O jogo do tesouro, disse Helena, com a clareza de um sino tocando na neblina. A tia Lu estava brincando de esconder o tesouro na bolsa da Cris. O tempo parou na varanda. O barulho das cigarras sumiu. O vento parou. Juliano congelou. Ele olhou para a filha, processando as palavras. Depois, girou a cabeça lentamente em direção a Luciana. Luciana empalideceu sob a maquiagem pesada. A taça de suco tremeu em sua mão. O que essa menina está falando? Criança inventa cada coisa. Ela tentou rir, mas o som saiu estridente e nervoso. Juliano não olhou para Luciana. Ele caminhou até a filha e ajoelhou-se na frente dela, segurando seus ombrinhos com gentileza. Helena, olhe para o papai. Que tesouro a tia Lu escondeu? O colar brilhante da vovó, respondeu Helena, apontando para a caixa na mesa. Eu vi pela fresta da porta. A Cris foi pegar água, e a tia Lu colocou o colar dentro da bolsa dela bem rápido. Ela riu e disse, psiu para mim. Eu achei que era surpresa. Dona Marta apareceu na porta da cozinha, secando as mãos no avental. Ela tinha ouvido tudo. Eu sabia, disse a governanta, a voz tremendo de indignação. Eu sabia que aquela menina não tinha maldade nos olhos. Mas você... Ela olhou para Luciana com um desprezo que faria um exército recuar. Você, dona Luciana, é podre por dentro. Juliano levantou-se. A transformação foi terrível de se ver. A tristeza em seu rosto desapareceu, substituída por uma fúria fria e controlada que era muito mais assustadora do que qualquer grito. Ele parecia ter crescido meio metro. Ele se virou para Luciana. Você plantou o colar, disse ele. Não era uma pergunta. Era uma sentença. Luciana levantou-se, derrubando a taça no chão. O vidro se estilhaçou. Juliano, por favor, você vai acreditar numa criança de 4 anos? Ela deve ter confundido. Eu só queria te proteger. Aquela mulher é uma ninguém, ela não serve para você. Eu fiz isso para abrir seus olhos. Você fez isso por pura maldade. A voz de Juliano era cortante como aço. Você humilhou uma mulher honesta. Você usou a memória da minha mãe para destruir alguém. E pior, você envolveu a minha filha na sua sujeira. Ele deu um passo em direção a ela, e Luciana recuou até bater as costas na parede. Saia da minha casa, disse ele baixo. Mas Juliano, o almoço. Saia! O grito dele explodiu, fazendo os pássaros voarem das árvores. Pegue o seu carro, a sua inveja e suma da minha frente. Se eu vir você perto da minha família ou da Cristiane de novo, eu acabo com a sua reputação nessa cidade antes que você consiga piscar esses cílios falsos. Luciana, trêmula e chorando lágrimas de raiva e vergonha, pegou sua bolsa e correu para o carro importado. Segundos depois, o SUV cantou pneus e desapareceu na poeira, levando embora a toxicidade que havia envenenado a manhã. Juliano ficou ali, ofegante. O silêncio voltou ao sítio, mas agora era um silêncio limpo. Ele olhou para a estrada vazia. A imagem de Cristiane correndo descalça, com o coração partido por causa da hesitação dele, o atingiu com força total. O que você está esperando, menino? Disse Dona Marta, entregando a chave da caminhonete na mão dele. O orgulho dela é grande, mas o coração é mole. Vá buscar o que é seu, antes que seja tarde demais. Juliano não precisou ouvir 2 vezes. Ele beijou a testa de Helena,
Pegou a chave e correu para a caminhonete. Ele tinha um erro para consertar. E rezava para que Cristiane ainda estivesse lá, esperando por um milagre de Natal. A poeira levantada pelo carro de Marcos ainda pairava no ar quente da rodovia quando Cristiane viu outra nuvem de terra se formar no horizonte. Dessa vez, vinha da direção do sítio. Ela conhecia aquele motor. O rugido potente da caminhonete preta de Juliano era inconfundível. O coração de Cristiane, que ela jurava ter trancado a 7 chaves minutos atrás, traiu sua resolução e disparou contra as costelas. Ela ficou de pé, ajeitando instintivamente o vestido vermelho, sentindo uma mistura vertiginosa de esperança e medo. A caminhonete freou bruscamente no acostamento, levantando o cascalho. Marcos, que havia parado seu carro velho alguns metros à frente para ver se Cristiane mudaria de ideia, observou pelo retrovisor, esperando ver um barraco. Mas o que aconteceu a seguir não foi um barraco, foi uma rendição. Juliano desceu do carro antes mesmo de desligar o motor. Ele não parecia o CEO imponente da cidade, nem o homem calmo do sítio. Ele parecia alguém que estava correndo contra o tempo para salvar sua própria vida. Ele caminhou até ela com passadas largas, ignorando completamente a presença do carro de Marcos. Para Juliano, naquele momento, só existia uma pessoa no mundo. Cristiane tentou manter a postura rígida, o queixo erguido em defesa. "Você veio buscar a camisa de flanela?" perguntou ela, a voz tentando ser fria, mas falhando. "Ou veio ver se eu roubei mais alguma coisa?" Juliano não respondeu com palavras. Ele invadiu o espaço pessoal dela, quebrando todas as barreiras físicas e emocionais que restavam. Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos, seus dedos grandes e quentes, emoldurando as bochechas coradas pelo sol, e encostou a testa na dela. A respiração dele estava irregular. A dela parou. "A Luciana disse que eu roubei", sussurrou Cristiane, fechando os olhos, incapaz de resistir à proximidade dele. "A única coisa que você roubou, Cristiane." A voz de Juliano era rouca, vibrando contra a pele dela. "Foi a minha paz desde o primeiro segundo em que eu te vi naquela praça. E depois, você roubou meu coração inteirinho naquela cozinha à luz de velas." Cristiane abriu os olhos marejados. "Você hesitou, Juliano. Quando o colar caiu-se, você duvidou de mim." "Eu fui um tolo", admitiu ele, sem tentar se justificar. "Eu deixei o medo de ser enganado falar mais alto que a certeza que minha alma já tinha. Mas a Helena me contou a verdade. A Luciana foi embora. E se você me der uma chance, eu vou passar o resto da minha vida te provando que nunca mais vou soltar a sua mão. Nem por um segundo." Lá no carro velho, Marcos assistia à cena. Ele esperava ver Cristiane gritar, viu a postura de defesa dela. Mas então ele viu a mão dela subir devagar e pousar no peito de Juliano, sobre o coração dele. "Eu não sou perfeita, Juliano. Eu venho de um mundo diferente do seu. O meu mundo não tem graça nenhuma sem você", respondeu ele. "Volta para casa, Cristiane. A Helena está perguntando da mãe dela. E eu estou desesperado pela mulher que eu amo." Não houve mais espaço para dúvidas. A verdade brilhava nos olhos escuros dele, límpida como a manhã de Natal. Cristiane sorriu e foi como se o sol tivesse nascido de novo. "Só se você prometer que nunca mais vai duvidar da Cinderela do Paraguai", brincou ela, chorando e rindo ao mesmo tempo. "Prometo", jurou ele. E então ele a beijou. Não foi um beijo tímido. Foi um beijo de reencontro, de fome e de alívio. Ali, na beira da estrada poeirenta, com caminhões passando e buzinando, Juliano a beijou como se ela fosse a coisa mais preciosa da terra. Ele a ergueu nos braços, tirando seus pés do chão sujo, como se dissesse que a partir de agora ela só pisaria em terreno seguro. Marcos, assistindo àquilo, sentiu o gosto amargo da derrota definitiva. Não havia espaço para ele naquela equação. Aquele amor era blindado. Ele ligou o carro, o escapamento estourando uma última vez, e partiu deixando para trás a mulher que ele nunca soube valorizar. Juliano colocou Cristiane no chão, mas não a soltou. "Vamos para casa", disse ele. "Vamos", respondeu ela. O sol de domingo brilhava sobre o sítio, mas agora não havia tempestade, apenas risos. A varanda estava cheia.
Dona Marta passava com uma travessa enorme de churrasco, rindo de alguma piada que Beto, o amigo de trabalho de Cristiane, acabara de contar. No gramado, a pequena Helena corria atrás de um cachorro novo, gritando de alegria. E sentado em um banco de madeira sob a sombra de um ipê florido, estava Juliano. Ele observava a cena com um sorriso tranquilo, aquele sorriso de quem tem tudo o que precisa. Cristiane veio caminhando da cozinha trazendo uma jarra de suco. Ela usava um vestido branco leve, solto, que balançava com a brisa. Ela estava radiante. Sua pele tinha aquele brilho dourado de quem é amada, de quem dorme em paz. Ela parou ao lado de Juliano e ele imediatamente passou o braço pela cintura dela, puxando-a para perto. Ela sentou-se no colo dele, natural, sem cerimônia. A Marta disse que se você comer mais um pedaço de picanha, vai explodir, sussurrou ela no ouvido dele, rindo. A Marta manda na cozinha, mas aqui fora quem manda é a felicidade, respondeu ele beijando o ombro dela. Você está feliz, meu amor? Cristiane olhou ao redor. Olhou para Helena, que agora acenava para ela. Olhou para a casa que se tornara seu lar. E olhou para o homem que a abraçava como se ela fosse o seu tesouro mais valioso, muito mais valioso que qualquer colar de rubi. Ela levou a mão discretamente à barriga, onde um segredo de apenas 8 semanas começava a crescer. Um presente para o próximo Natal. Eu sou a mulher mais feliz do mundo, respondeu ela, encostando a cabeça no ombro dele. E pensar que tudo começou com uma foto errada. Não, corrigiu Juliano, apertando-a mais forte. Começou quando você decidiu que merecia mais. Eu só tive a sorte de estar lá para te buscar. O vento soprou, trazendo o cheiro de terra e flores. A vida, às vezes, escreve certo por linhas tortas. E ali, naquele pedacinho de paraíso brasileiro, o amor havia vencido. Fim. E assim termina o Natal inesquecível de Cristiane e Juliano. E aí gostou de ver a verdade vencendo a inveja? Se essa trama te prendeu e você não quer perder nenhuma das próximas narrativas emocionantes, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer e trazer mais finais felizes como esse. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história.